Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A violência no Brasil cresce e preocupa. O Atlas da Violência dos Municípios Brasileiros, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta uma concentração de homicídios em 120 cidades brasileiras, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Segundo o levantamento, esses municípios, que representam 2% do país, concentram metade do total de homicídios registrados pelo Ministério da Saúde em 2017. O Câmara debate e discute como enfrentar o problema com os deputados Paulo Ramos, do PDT do Rio, e Capitão Wagner, do PROS do Ceará. Deputado Capitão Wagner, como o senhor do Ceará, o campeão esse ano nesse dado é a cidade de Maracanaú, que é região metropolitana de Fortaleza. Como é que o senhor vê esse dado? O que é possível? O senhor que também foi da Polícia Militar, como é que a gente faz? A gente fica triste ao saber que o estado de Ceará tem a capital mais violenta. Entre as capitais, Fortaleza é a cidade mais violenta. E entre as cidades, todas as cidades pesquisadas, Maracanaú, que é vizinho a Fortaleza, é a cidade mais violenta. Outro dado que impacta é que não é um problema específico do Ceará ou de Fortaleza, mas da região Nordeste, Norte e Nordeste. Das 20 cidades mais violentas, 18 estão justamente na região Norte e Nordeste. Então, isso nos preocupa muito, isso nos leva a debater a questão de forma regional e até nacional, e leva o deputado Paulo Ramos, que é profissional de segurança também, tem uma experiência muito grande, a necessidade do governo federal interagir com os estados e municípios no sentido de construir plano de segurança. A gente tem uma expectativa que um dia o presidente do país, os governadores, os prefeitos se convençam que cada um tem uma responsabilidade em relação à questão da segurança pública. Não há como resolver esse problema pensando de forma pontual. Temos que ter um plano de segurança para o Brasil, um plano de segurança para o estado de Ceará, um plano de segurança para cada cidade do estado de Ceará. E, infelizmente, o que a gente tem visto ao longo do tempo é cada gestor colocar a responsabilidade em outro. Quando há uma redução nos números, hoje o estado de Ceará passa por um momento diferente, a pesquisa foi feita em 2017, o estado de Ceará no ano de 2019 teve uma redução de 53% no número de homicídios. O governador está dizendo que o mérito é dele. Mas quando apresentado o dado negativo, não, a culpa é do governo federal, a culpa é dos prefeitos. Então, o grande problema é esse, é a gente assumir a responsabilidade de forma coletiva. A sociedade tem sua responsabilidade também. O deputado Paulo Ramos falava agora há pouco que nenhum ente público consegue resolver a quantidade de problemas, seja na saúde, na educação, na segurança pública. A sociedade tem que dar a sua parcela de contribuição. Quando eu falo sociedade, é a imprensa, os empresários, cada setor do poder público, os 3 poderes, judiciário tem que dar a sua parcela de contribuição, legislativo e executivo. Então, é um problema grave que o país está passando e a solução só vai ser alcançada de forma definitiva, a médio e longo prazo, se a gente tiver um planejamento. Deputado Paulo Ramos, o Rio de Janeiro, historicamente, sempre nesses dados aí de violência, sempre aparece. Agora, nesse dado dessa vez, apareceu em 5º lugar a cidade de Queimados, figurando aí, dentre essas de 20, 18 estão no Norte e Nordeste. Como é que o Rio de Janeiro se enquadra nisso? Como é que o senhor vê esses... Bom, primeiro registrar a minha alegria de participar desse debate com o deputado Capitão Wagner, como eu também, oriundo dos quadros da Polícia Militar. É um deputado atuante, acompanho, jovem, e fico muito feliz que, não obstante as naturais e eventuais divergências, a gente também acredita na juventude. Sim, com certeza. Então, vamos dizer da minha alegria. Obrigado. Eu posso me apresentar orgulhosamente como um profissional da segurança pública. A grande questão da segurança pública é que a abordagem se dá sempre na consequência. A grande questão é a prevenção. Eu dizia aqui antes, o que assusta a população é o crime do asfalto. O que revolta é a corrupção. A grande questão é que a quase totalidade dos crimes, incluindo os homicídios, são crimes contra o patrimônio ou com finalidade patrimonial. Isto resulta, qual é a causa disso? É a má distribuição da renda. Não, e é só verificar. Lá Queimados, Rio de Janeiro, é na Baixada Fluminense. É um município que tem uma densidade demográfica importante, como os municípios todos da Baixada Fluminense,
mas é onde a pobreza vai sendo, onde a renda é menos distribuída. E a questão da sociedade de consumo. A pessoa não tem renda, mas tem as necessidades fundamentais que ela tem que consumir, mas hoje a diversificação de ofertas para o consumo é uma diversificação muito grande. Então, a grande questão, primeiro é a má distribuição da renda. O Brasil, nas últimas décadas, tem estado dentre as maiores economias do mundo, dentre as 10 maiores economias do mundo. Mas quando nós chegamos na distribuição da renda, o Brasil é quase que campeão mundial de má distribuição da renda. Então, não existe possibilidade, na perspectiva exclusiva da segurança pública, a partir das ações policiais, as preventivas e as repressivas. É preciso compreender que é um grave problema social que tem essa repercussão. E as pessoas percebem mais em função daquilo que é a sua necessidade primeira. As pessoas têm necessidade de segurança. Só para contribuir, deputado, lá em Fortaleza, que é a nossa capital e a capital mais violenta, nós temos bairros com IDH compatível da Noruega e temos bairros com IDH compatível ao Zimbábue, né, um dos países que tem o menor IDH do mundo. Então isso mostra esse fosso que o deputado citou. Se for verificar, em todas as unidades da federação, nos bairros mais ricos, além de o esforço para a segurança pública ser mais dirigido para a proteção a essas comunidades, mesmo assim, como é que se diz? Os índices são muito menores. Sem falar que os serviços públicos são menos demandados, né, deputado? No bairro rico, ninguém procura o posto de saúde, o hospital público, porque tem condição, tem seu plano de saúde, então tem uma relação... A aflição é menor. Eu tenho discutido muito, e não é o tema, a questão da água, né, que querem privatizar a distribuição de tudo da água. Eles falam no saneamento. Como é que um cidadão desempregado, que não tem renda nenhuma, como é que ele vai consumir água se ele tem que pagar a conta, mesmo tendo tarifa social? Então, é aquela música que diz, sabe lá o que é não ter e ter de ter para dar. Olha aí, como é que fica? Então, o quadro é muito complicado, porque abordam a segurança pública sempre isoladamente. E a segurança pública abordada isoladamente caminha para o fracasso. E eu sei que eu também sofri, a gente ainda continua sofrendo, né? Quem é profissional da segurança pública, ou da Polícia Civil, ou da PM, nos estados, né, se sente responsável. A grande característica do profissional da segurança pública é ele internalizar a responsabilidade de que ele é cobrado pela sociedade para ele dar a resposta. E o sofrimento é muito grande. Pô. Deputado Capitão Wagner, só um pouquinho para a gente... O senhor estava falando sobre... Tem toda essa questão de prevenção, como o senhor estava concordando com o deputado Paulo Ramos, mas falou um pouco sobre a gestão. Esse ano teve o lançamento do Sistema Único de Segurança Pública. O senhor acha que seria uma medida de combater o problema no país como um todo, em vez de olhar estado por estado, município por município? Trazendo para o campo da repressão, eu concordo com o deputado Paulo Ramos que a gente tem que ter um planejamento amplo, não é só a repressão que resolve, mas trazendo para o campo da repressão, a gente pode comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma fronteira com o México de 3.500 quilômetros. O Brasil tem uma fronteira de 16 mil quilômetros com vários países que são produtores de drogas e, por conta disso, o Brasil faz parte do tráfico internacional de drogas. E qual é a proteção que a gente tem nas nossas fronteiras? A gente estava num debate aqui da MP 885 e foi citado por um delegado da Polícia Federal que são 1.000 policiais federais para trabalhar o tráfico de drogas em todo o país. Imagine o quanto isso é insuficiente para tratar de uma questão séria como essa. Então, é extremamente importante, como eu falei agora há pouco, que se unam municípios, Estado e União. E no momento que isso acontece, a gente tem alguns exemplos aqui. A cidade de Diadema era a cidade mais violenta do país há 10 anos atrás. Tinha 110 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje, Diadema tem 9,9. O que foi que houve lá?
a Prefeitura assumiu sua responsabilidade no campo da segurança pública, trabalhando na questão da prevenção. À época, eu posso até citar que a secretária Regina Mink tinha acesso ao governo federal, que era um governo do PT, ela teve recurso suficiente para adotar uma série de medidas lá em Diadema. Houve uma parceria também com o governo do estado, mesmo sendo um governo de oposição, mas havia intenção do governo em ter essa parceria. Então, no momento que se uniram município, estado e União, a coisa funcionou. Agora mesmo, no começo do ano, o estado do Ceará viveu uma situação calamitosa, onde de dentro dos presídios as facções determinaram queima de ônibus, ataques a prédios públicos. O governo federal mandou para lá a Força Nacional, mandou policiais rodoviários federais, deu todo o aporte necessário e a resposta veio. É tanto que o Ceará, esse ano, como eu falei, já tem uma redução de cerca de 53% do número de homicídios. Na hora que se unem as forças de segurança em todos os níveis, a gente tem um resultado adequado. Na hora que a gente tem a consciência que não basta, e eu conheço um pouquinho o Rio de Janeiro, não basta a repressão, eu tive visitando na época do auge das UPPs, eu visitei algumas comunidades no Rio, e quando a gente conversava com as pessoas reclamavam que a única presença do Estado naquelas comunidades era através da polícia. Faltava o saneamento básico, faltava a creche, faltava... Eu tive em Medellín. Medellín, nas comunidades que eu visitei, é diferente. Tinha creche, tinha quadra de esporte, tinha biblioteca lá na comunidade carente, com a geografia parecida com a do Rio de Janeiro. E lá eles tiveram um resultado muito mais permanente. Houve um governo no Rio de Janeiro, não é porque eu sou do PDT, para falar primeiro no programa dos CIEPs, na educação. Mas existiam os centros comunitários de defesa da cidadania. Era não chegar só com a polícia, chegava com todos os serviços do Estado. Então era chamado CCDC. Quando eu falo na prevenção, nas causas, obviamente eu não estou querendo dizer que não tenhamos o dever na proposta de políticas públicas integradas. Como eu já sou muito mais antigo, eu aqui fui deputado federal de 87 a 95. Eu propus a criação do Ministério da Segurança Pública e ainda coloquei uma pequena estrutura. Eu fiquei lá no Rio de Janeiro como deputado estadual. Numa audiência pública, na Comissão de Segurança Pública, reunindo todos os entes federais, estaduais e municipais, não se falavam. A Polícia Federal não tinha integração com a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal não tinha integração com a Polícia Militar. Porque nós sabemos que a Polícia Militar é a polícia administrativa. É a polícia que vai prevenir através do policiamento ostensivo. E a Polícia Civil é encarregada da investigação criminal. É a polícia repressiva. Mas tem que ter integração. Os entes devem estar integrados. Eu depois vou lhe dar a cópia da minha proposta aqui de criação, isso em 1988, 89. Criação do Ministério da Segurança Pública. E mais, não é só a Polícia Federal. Nenhum órgão no Brasil encarregado de fiscalizar qualquer coisa tem a estrutura necessária. Falando da Polícia Federal, se pegar somente os portos, aeroportos e passagens de fronteira oficiais, a Polícia Federal não tem efetivo para... O efetivo atual da Polícia Federal não responde a essas atribuições. Imagina as clandestinas. E as outras atribuições que a Polícia Federal tem. Então, é preciso uma integração. Lá no Rio de Janeiro houve até um certo ciúme, que a Polícia Civil no Rio de Janeiro fez uma apreensão de um contrabando expressivo de armas num aeroporto. Causou um ciúme. Se tivesse uma... Porque tem que somar. Não é uma competição, é a integração. E isto reduz. Claro que reduz. Vamos continuar já esse debate. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Câmara Debate está de volta. Hoje estamos conversando sobre a violência nos municípios com os deputados Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, e Capitão Wagner, do PROS do Ceará. O deputado Capitão Wagner, o deputado Paulo Ramos estava falando sobre unificação, informação circular melhor entre as polícias, um trabalho mais azeitado aí. Existe muito problema de corporação também. Como é que é possível resolver isso para melhorar na ponta a segurança pública? Olha, sem dúvida nenhuma, a integração entre as instituições que fazem segurança pública ela é urgente. Além disso, hoje a gente tem um sistema de segurança em que cada polícia tem uma atribuição limitada.
Por exemplo, se a gente pegar, hoje há uma tentativa na Polícia Militar em todo o Brasil de se criar o ciclo completo. O que é o ciclo completo? É a possibilidade do policial realizar a prisão e ele adotar todas as providências administrativas, ele mesmo fazer um TCO no próprio local onde ele efetuou a prisão, onde ele abordou o crime. Ele faz a investigação? Não seria a investigação, TCO seria o procedimento administrativo, termo circunstanciado de ocorrência. ocorrência. O que acontece hoje, para vocês entenderem na prática? Um policial militar efetua uma prisão na rua, ele tem que pegar o preso, levar até a delegacia. Quando chega na delegacia, até pelo acúmulo, o efetivo da Polícia Civil é muito pequeno, ele pega uma fila, o delegado vai emitir um exame de corpo de delito, ele vai no IML com esse preso, fazer o exame, chega lá, ele espera mais 1 hora até o médico poder atender, depois ele retorna para a delegacia para fazer o procedimento. Eu sei que, em média, pelo menos na maioria dos municípios, para realizar esse flagrante, ele leva ali cerca de 6, 7 horas. Quando ele próprio poderia, quando é um procedimento de menor potencial ofensivo, ele próprio poderia realizar esse procedimento. Isso funciona em Santa Catarina. Lá existe o TCO feito pelo próprio policial militar, pelo policial rodoviário federal, e há uma economia absurda de meios. Você imagina a quantidade de gasolina que se gasta durante esses deslocamentos, a manutenção dos veículos, o tempo em que o policial deveria estar na rua fazendo policiamento ostensivo e está lá na delegacia ou no IML para fazer esse procedimento. Então, há um problema muito grande de integração entre as instituições que fazem segurança pública. Há um limite na atuação do policial militar, há um limite na atuação do PRF, há um limite na atuação do guarda municipal. Então, esse limite acaba atrapalhando e gerando conflitos entre as próprias instituições. Já se tentou em alguns estados, o Ceará tentou algumas vezes essa integração e ela nunca aconteceu de fato. Ela acontece na teoria, até temos prédios lá no Ceará em que funciona o quartel da PM e a delegacia no mesmo prédio, mas não há uma integração de fato. Então é um problema sério, que foi citado aqui pelo deputado Paulo Ramos e que merece uma atenção muito especial para tentar gerar essa integração, inclusive de banco de dados. Existe o setor de inteligência da PM não interage com o setor de inteligência da Polícia Civil, que não interage com o setor de inteligência da Polícia Federal. Então um grande problema. Era para ser um banco de dados só. Como vencer essas barreiras da corporação? Cada uma das duas polícias, tratando só na esfera estadual, cada uma quer ter o ciclo completo. Isso. E existe ciúme. A Polícia Civil, ciosa de suas responsabilidades, entende que a Polícia Militar não pode invadir o que supostamente é a sua competência. É o termo circunstanciado. A Polícia Militar também reclama quando a Polícia Civil se apresenta fardada, fazendo operações policiais, fazendo coisas que são da atribuição da Polícia Militar. Eu tentei discutir a unificação das polícias. Se é possível caminhar para um modelo de polícia unificada. E aí teremos o ciclo completo. Eu cheguei aqui uma vez, como deputado federal, a propor que cada unidade da federação criaria a sua polícia. Teríamos vários modelos sendo experimentados. Se o Estado, se a sociedade decide, quer ter uma polícia unificada, faz uma polícia. Se quer ter polícia dupla, uma polícia dupla. Por quê? Porque essa competição, ela causa danos à própria segurança da população. Eu vi lá no Rio de Janeiro, numa unidade, uma brigalhada, porque o comandante do batalhão enfrentou e fazia o termo circunstanciado. Então, eu digo o seguinte, é preciso integração, que não veja isso como invasão de competência, que tenham atividades integradas. Quando a Polícia Civil quer fazer uma operação, faz junto com a PM. Como é que isso pode caminhar? Porque senão, quando não há essa integração, e dificilmente há. É porque há uma série de problemas. Por exemplo, o ingresso na Polícia Militar é de nível médio, o ingresso na Polícia Civil é de nível superior. Então, por ser de nível superior, o policial civil se sente mais qualificado e mais preparado do que o policial militar, praça, pelo menos, quando a gente fala. E na maioria dos estados é assim. Então, haveria necessidade de se criar um currículo padrão, critérios de ingresso também padrão, para evitar esse tipo de concorrência, inclusive salarial, de competência e etc. Acho que seria um caminho. Voltando um pouquinho para o mapa da violência, deputado, esse número de 20, dos 20 municípios, 18 estão no Norte e Nordeste, isso se atribui muito a tráfico de drogas? Aumentou muito na região Norte e Nordeste? Sem dúvida nenhuma. A Polícia Federal já apontou, inclusive, que a rota do tráfico internacional de drogas, até por questões geográficas, Fortaleza e Natal são duas cidades
estratégicas para se distribuir a droga para a Europa, para os Estados Unidos e etc. Então, por conta disso, logicamente que as grandes facções que dominam o tráfico de drogas no Brasil, né, que se instalaram inicialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, o Comando Vermelho e o PCC, expandiram suas bases para o Nordeste e lá tem suas, suas representantes. No Ceará, por exemplo, se criou uma facção chamada GDE, Guardiões do Estado, que é parceira de uma facção a nível nacional. E lá há uma competição entre elas, e por conta dessa competição, e como o deputado Paulo Ramos falou muito bem, tudo tem a questão econômica e patrimonial por trás. Porque quando um membro de uma facção mata um membro de outra facção, não é simplesmente um homicídio, é para ocupar aquele espaço, para ter o poder de vender drogas e o dinheiro sempre está sendo predominante. É que existe uma diferença entre o tráfico internacional e o consumo interno. Porque eu digo assim, a segurança pública vem se baseando numa equação, os termos da equação são termos equivocados. O elemento propulsor, isso lá no Rio de Janeiro, o elemento propulsor da criminalidade é o crime organizado. Reduziram o crime organizado ao tráfico de entorpecentes e simplificaram nas favelas. Então, os excluídos já foram criminalizados e têm que ser reprimidos. Aí o aparato policial é voltado muito mais para as comunidades excluídas do que para um modelo mais organizado, mais integrado de enfrentamento da criminalidade. E aí mentem. Não, os empregos gerados pelo tráfico de entorpecentes é um número muito pequeno de empregos. Basta ir para qualquer comunidade de manhã e ver a quantidade de gente que sai para trabalhar. Então, vão estigmatizando cada vez mais. Aliás, esse discurso de que gera emprego, todas as correntes políticas falam assim, isso é uma perversidade, que isto não é verdade. Isto acentua a discriminação. O número de empregos gerados pelo tráfico é muito pequeno em comparação com aquela... Chega lá, tem comércio interno, tem birosca, tem... E aí dizem que é o tráfico que gera. Claro, que gera também. Também. A grande questão é que tem uma cortina de fumaça. Eu vou mandar um abraço para o ex-deputado Wilson Miller, deputado federal, numa CPI que teve aqui do narcotráfico, 93. O relatório. É interessante ver o relatório. Ele disse o seguinte, os Estados Unidos da América do Norte, que são os maiores consumidores de tudo e, portanto, também são os maiores consumidores de substâncias entorpecentes, eles não querem reduzir o comércio. Eles querem reduzir o consumo lá, criando novos centros de consumo. Eles querem mudar as rotas. Ele fala no relatório, o Brasil daqui a 20 anos será um grande consumidor de entorpecentes. Como já é, né? Como já é. Passou a ser. Isso. Passou a ser. Então, existe uma cortina de fumaça. Eu digo assim, por que as maiores apreensões de cocaína refinada acontecem em São Paulo? Porque os novos modelos de gestão industrial é o just in time, vamos aproximar os insumos. É melhor exportar para os países, Colômbia, Bolívia, exportar 20 produtos ou trazer de lá só a pasta para refinar aqui? Só fazer uma observação, deputado, a gente tem tido dois tipos de discurso em relação a essa questão da violência, né? Aquele discurso que trata da prevenção como ferramenta, e é importantíssima a prevenção, e aquele radical que diz que bandido bom é bandido morto, que a gente deve construir presídio, não deve construir escola, etc. Então, tendo o Ceará como referência, o Ceará nos últimos anos tem educação exemplar, a educação pública tem sido considerada a educação exemplar. E os resultados em termos de violência só têm aumentado a violência. Por que disso? Porque se trabalhou a prevenção, mas se deixou a repressão de lado. No momento que o governador resolve adotar uma política nos presídios, onde simplesmente, a partir de janeiro desse ano, se cumpriu a lei de execuções penais, o novo secretário de administração penitenciária lá chegou e está usando o rigor da lei de execuções penais para tratar o preso sem qualquer abuso, sem torturar o preso, mas fazendo com que o preso trabalhe na unidade prisional e por esse trabalho ele é remunerado, fazendo com que o preso respeite
o Estado lá, porque as facções tinham dominado as unidades prisionais. A gente tem um resultado extremamente satisfatório ao ver que houve essa redução de 53% da violência no Ceará. Se a gente pesquisar o ano de 2019, o IPEA vai fazer isso num dado momento, a gente vai ver que houve uma redução muito grande da criminalidade, porque passou-se a dar uma maior condição às polícias, pelo menos lá no Ceará, aos agentes penitenciários, aos sistemas que envolvem a questão da segurança, de fato executar o que está previsto na lei, porque a sensação de impunidade é um grande impulsionador da violência. Se eu cometo um delito, eu assaltei aquele comércio da esquina, não aconteceu nada comigo, vou assaltar lá novamente e vou novamente. E é por isso que tem alguns relatos, o deputado aqui deve ser testemunha, trabalhou nas ruas, de comerciantes que foram assaltados 10 vezes pela mesma pessoa. É a sensação de impunidade. Rapidamente vai encerrar, deputado. Não, vou encerrar para dizer o seguinte, é uma coisa complicada, muito complicada. Por quê? Porque se tem desemprego para quem não delinquiu, como é que vai ter emprego para preso? Isso é um dilema, pô. Tem um filme do Carlitos, não sei se Tempos Modernos, que era um desemprego em massa, e o sujeito delinquia só para ser preso, porque no presídio ele comia. Pelo menos ele se alimentava. Esse é um dilema. Como é que nós vamos gerar empregos para os presos se não tem emprego para quem não delinquiu? Eu estou dizendo que é uma coisa que tem que ser conversada. A grande questão é que o Estado não tem possibilidades, através só da polícia, de reduzir a criminalidade. Não é possível. Não é possível. E é a questão da distribuição da renda. O sujeito que está assaltando, ele está assaltando para ter acesso a um bem de consumo necessário. Porque eu sou de uma geração que não falava direitos humanos. Eram necessidades fundamentais. Existem casos e casos, né? Tem assalto que não é para bem necessário. Porque fazem uma crítica à Polícia Civil. O percentual de elucidação é muito pequeno. Se olhar em números absolutos, elucidou até muito, pô. Mas a oferta de crimes que devem ser investigados é enorme. Então não consegue investigar. Aí é acusada. Eu vejo lá no Rio, fico até com pena. Percentual de elucidação é muito pequeno. Pequeno? Pô, nos outros países, não é isso? O que tem para ser investigado é em número muito menor. Bom, o assunto é complexo, nós vamos fazer novos debates para tentar melhorar a complexidade do assunto, melhorar assim, né, a opinião, ouvir mais a opinião dos deputados, os argumentos. Obrigada. De qualquer maneira, a minha alegria. Obrigada, deputado. Agradecer a TV. Ótimo, obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Eu sou Mariana Pchito e conversei com os deputados Paulo Ramos, do PDT Carioca, e o capitão Wagner, do PROS Cearense. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência. Até mais. Tchau.